Retrospectiva à Escola de Formação de Professores. Reflexões e conselhos práticos. De Benício Puna. Academia de Autores da Willa. Todos os audiobooks da Asa Willa estão sob domínio público. Para mais informações ou se voluntariar, por favor visite www.academiadeautoresdawilla.net. O autor nasceu na aldeia de Luango Quimbama, comuna de Miconge, município de Belize, província de Cabinda. Fez os seus estudos primários na mesma aldeia. O segundo e terceiro níveis nas escolas Barão Puna e Instituto Médio Industrial de Cabinda. É licenciado em Linguística Francês pelo Instituto Superior de Ciências da Educação da Willa e sede Willa. Pós-graduado em Supervisão Pedagógica pelo BIEF, Bélgica, e Instituto Nacional de Formação de Quadros, Luanda. Pós-graduado em Metodologias de Ensino da Língua Portuguesa e da Matemática do Ensino Primário. Pós-graduado em Gestão Escolar pela Fundação Getúlio Vargas, Brasil. Mestre em Didática de Língua Portuguesa e Engenharia de Formação pela Universidade de Franche-Comté, França, e Instituto Superior de Ciências da Educação e sede Luanda. Doutorando em Supervisão Pedagógica na Atlantic International University, Honolulu, Hawaii, USA, Estados Unidos. Lecionou as disciplinas de Educação Visual e Plástica na Escola Ex-Colégio Angolano Benguela. Línguas francesa, inglesa e portuguesa na Escola de Formação de Professores e Magistério Primário do Nambambe. Sociologia, Gestão e Inspeção Escolar no Instituto Superior Politécnico Vida, atual Instituto Politécnico Evangélico do Lubango. Foi coordenador provincial de supervisão pedagógica na província da Willa. Responsável a nível do Gabinete Provincial da Educação da Willa pelas áreas de gestão de projetos e programas de formação, inicial, contínua e à distância, zonas de influência pedagógica, ZIP, projeto Aprendizagem para Todos, PAT, 1, comunicação institucional, porta-voz, chefe do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação. É formador nacional em supervisão pedagógica. Tem experiências profissionais em gestão de ciclo de projetos educativos, serviços de interpretação e introdução em línguas francesa e inglesa, construção civil, mecânica industrial, gestão e administração de recursos humanos, diferentes metodologias de formação de professores, nomeadamente na perspectiva da pedagogia de integração, abordagem por competência, APC, e PI, processo de avaliação das aprendizagens, projetos. É coautor do projeto de atualização permanente dos professores e gestores escolares do ensino primário e do primeiro ciclo do ensino secundário da Willa, Magistério Primário do Nambambe, 2012-2013. É o autor do Guia de Formação de Novos Agentes Primários do primeiro ciclo do ensino secundário da província da Willa em 2012. É o autor do livro Supervisão Pedagógica, uma figura na dinâmica das zonas de influência pedagógica. Elaborou o projeto FOMESP, Fórum Metodológico de Educação em Situação de Pandemia 2021, da Covid-19. Elaborou o projeto FOGESP, Formação de Gestores Escolares em Situação da Pandemia 2020. É professor colaborador nos Institutos Superiores Politécnicos Independentes e Evangélicos do Lubango. É comentador residente da Rádio ISPI, Willa, no programa Impacto 7. Participou de vários estágios sobre as metodologias de ensino da língua francesa e tecnologia de informação e comunicação nas cidades de Nantes, Vichy e ainda
Tanzânia. Retrospectiva à Escola de Formação de Professores. Reflexões e conselhos práticos. De Benício Puna. Prefácio. Nosso amigo Benício Puna, após mergulhar e deleitar-nos neste pequeno, mas empolgante e profundo livro sobre retrospectiva à Escola de Formação de Professores, Comandante Liberdade, reflexões e conselhos práticos que decorrestes com muita sabedoria e de forma prática conseguiste conduzir neste livro referências vividas. É uma obra que começou logo por nos despertar emoções que remeteram num passado recente, do qual sentimos-nos motivados a continuar esta caminhada inédita da responsabilidade de escrever este prefácio. Este é um livro que consideramos deveras prático, sobretudo para quem quer agir e até mesmo pensar com o coração de professor. O autor faz uma incursão histórica, verdadeira, sem muitos rodeios, desde a gestão de recursos humanos, materiais e financeiros, para descrever, de facto, a vivência diária de como era realizado o processo de ensino e aprendizagem que estava vocacionado à formação de professores, que por alguns momentos no seu decurso formativo se confundiu com a formação geral, sendo introduzidos cursos que não faziam parte do seu gene. Pensamos, sinceramente, que esta obra vem um pouco tarde, mas com muita atualidade, pelo facto de estar carregada de extraordinárias experiências que o autor transporta e que construiu excelentemente ao longo dos 7 anos que trabalhou como docente nesta instituição. Devemos também referenciar a coragem e a ousadia, e não só a criatividade que, de forma sutil, nos deu um puxão de orelhas para nos despertar do sono do conformismo. Ou seja, este é um livro que, sem a intenção clara do autor, deu para perceber uma teoria interessante, visto ser uma certa revolta interior pelo conformismo de insistirmos na habitual dormência de seres procrastinadores e teimosos. Este misto de despertar e levar à reflexão do leitor é onde está prazer do descobrimento das lacunas que a nossa Escola de Formação de Professores viveu e que mesmo assim nunca desistiu dos seus objetivos de forma com qualidade o quadro docente. Acreditamos que as reflexões feitas neste livro, muitos dos leitores que terão a oportunidade de viver na pele o contexto descrito, pois poderão mesmo admirar-se do quão ingrene foi o nosso trabalho, que naquele momento não houve tempo para tanta reflexão. Sentimos-nos na ousadia de dizer que sim, valeu muito a pena colocar à disposição estas pequenas, mas profundas reflexões. Agora dependerá de cada um de nós para tomarmos as nossas decisões. Teodoro Bento, diretor do Instituto Técnico de Saúde, número 1831, da Central da Quelemba, e Fernando Sacolela Sacanha, diretor do Magistério Primário, número 137, do Lubango. A sua introdução, após uma reflexão séria, o autor quer neste livro mostrar à sociedade algumas das muitas inquietações que, a seu ver, vinham tirando algum prestígio à figura do professor e da Escola de Formação de Professores Comandante Liberdade, do Lubango. Ser professor não deve ser uma forma procura de forma nem forma de subterfúgio.
enquanto se procura por outro emprego mais atrativo do ponto de vista financeiro, o que, em alguns casos, pressupõe o abandono das turmas a meio do ano letivo, prejudicando, deste modo, todo um ano letivo, causando prejuízos relevantes aos alunos. Não pode, igualmente, o professor servir de reprodutor de fascículos para fins lucrativos pessoais, obrigando os alunos a reproduzir conteúdos ou tirar cópias em casa, ou ainda a comprar esses mesmos fascículos, promotor de excursões intencionais, condicionando a transição dos alunos, enciclopedistas, autoritário perante os alunos, desprezando as opiniões dos mesmos e até considerando-os pessoas menos inteligentes, burros, mesmo sabendo que é o próprio professor que os ensinou. Muitos dos professores, para se escaparem dos seus erros, socorreram-se no argumento de que os alunos deste tempo já não sabem nada. Há, entretanto, outros professores que se mostram chateados, contrariados quando os alunos lhe colocam das dúvidas em que contextos de sala de aulas. Diante do exposto, questiono onde está a deontologia e a identidade profissional desses atores. Sabem ou não o que ensinam ou simplesmente transferem os conhecimentos. São pertinentes ainda as seguintes questões. Serão os alunos tão vazios de saber? Os métodos usados por esses professores não contribuem para o baixo aproveitamento, fraca assimilação e ou mau aproveitamento escolar destes mesmos alunos? Como professor, alguma vez se questionou sobre os seus procedimentos perante os alunos? Ou apenas considera de bom e melhor aluno aquele que tira notas altas? Para além de tantas e outras questões que colocaria neste manual, não é minha pretensão desprezar ninguém, mas aconselhar desde o meu ponto de vista todos os que querem verdadeiramente seguir a carreira docente. A ideia de escrever este livro surge de várias preocupações e reclamações de alunos, pais encarregados de educação e de outras entidades sociais. A minha atividade docente mostrou-me várias experiências. Nada tem muito a ver com outras bibliografias. No entanto, exprimir tudo quanto sinto por aquilo que tenho vivido. Neste livro estão desenvolvidas vários temas com maior destaque para os perfis do professor e do aluno, sistema de avaliação no âmbito da reforma educativa, planificação de aulas, o papel verdadeiro do conselho de notas, as pautas e ainda conclusões. Breve imagem da Escola de Formação de Professores até 2010. A Escola de Formação de Professores, Comandante Liberdade, Lubango, localizada até então na cidade do Lubango, no bairro Lucrécia, era designada EFP, mas não mostrava uma representatividade estrutural de uma escola condigna para a formação de professores do país. É uma casa adaptada para acudir às demandas do país em termos de ensino-aprendizagem. A casota tinha 7 salas de aulas teóricas e uma sala de informática, um gabinete do diretor, um gabinete do subdiretor administrativo, uma secretaria onde se encontrava também a área dos recursos humanos, uma sala de professores, um quartito que foi adaptado para o setor acadêmico, um corredor denominado por gabinete do chefe do patrimônio, 9 contentores em forma de comboio, onde se encontravam a subdireção pedagógica, outra parte do setor acadêmico, as coordenações de disciplinas
e a secção de reprodução de documentos. A Escola de Formação de Professores possuía também 8 quartos de banho e igual número de salas de aulas. Ainda um beco denominado por cantina e um beco onde ficavam os guardas da escola. Em 2003, como forma de responder à grande procura pela Escola de Formação de Professores e por iniciativa da Direção Provincial da Educação, Ciência e Tecnologia, foram criadas as antenas da Chibia, Mpata, Gambos, Kipungo, Matala, Cuvango, Jamba, Quilengues e Caluquembe, que eram coordenadas pedagogicamente pela Escola de Formação de Professores. A antena de Caluquembe respondia pelos municípios de Caconda e de Chicomba. A antena militar respondia pelas áreas do Hospital Militar, o Comando, Logística e Escola Interarmas de Sargentos, EIAS. A FP, que é a Escola de Formação de Professores, criou também o que designamos de ilhas, onde se encontravam outras salas de aulas de mecanização, jango e superação. Alguns colégios, para assegurarem os seus interesses financeiros, embora acudissem também à demanda da procura, foram supervisionados pedagógica e metodologicamente pela Escola de Formação de Professores durante esses anos. A Escola de Formação de Professores não tinha biblioteca, campos gimnodesportivos e laboratórios. A certeza é que os alunos formados na FP acarretavam um leque de conhecimentos teóricos sólidos, mas que, se tratando de educação física, a cadeira era lecionada teoricamente na 11ª e 12ª classes por falta de espaço próprio para as aulas práticas. Com o desdobrar e muito sacrifício dos professores, algumas aulas práticas de educação física eram ministradas no campo da Escola Mandume e do ICHED Willa. Na altura, a Escola de Formação de Professores tornou-se uma escola vítima de testagem de vários cursos, como Ciências Econômicas e Jurídicas, Ciências Físicas e Biológicas, Ciências Humanas e curso do Magistério Primário. Às vezes, não conseguia entender se estávamos a formar professores, ou juristas, ou militares, ou enfermeiros. Organograma da escola. O organograma de uma instituição representa a hierarquia dos postos de funções de cada indivíduo ou indivíduos indicados para assumir um determinado cargo. Desde 2004, e pelas especificidades que a própria instituição apresentava, a Escola de Formação de Professores estruturou o seu organograma da seguinte forma: diretor, diretor administrativo, órgãos de direção, diretor pedagógico. Em direção a diretor administrativo, órgãos de apoio, secretaria-geral, recursos humanos, patrimônio, proteção física, comissão disciplinar, setor acadêmico, comissão de paz encarregada da educação. Em relação à direção pedagógica, órgãos de apoio, coordenação de disciplinas, coordenação de turmas, coordenação de turnos, conselho de notas, associação de estudantes, comissão de atividades extraescolares. E todos esses fazem parte do conselho pedagógico. O diretor, como gestor máximo da instituição, deve ser o mais pontual e o mais exemplar em todas as ações em benefício da instituição e, sobretudo, da sua dignidade pessoal. As mudanças, quer sejam positivas, quer negativas, de uma instituição, devem, acima de tudo, refletir no desempenho do gestor máximo. Muitos, para eles, acham que ser diretor é uma profissão. As profissões
são permanentes, mas o cargo e a chefia passam. Infelizmente, as nomeações de diretores escolares dependem das afinidades dos gestores máximos, mas esquecem-se que as competências acompanhadas da personalidade e responsabilidade do indivíduo ocupam o primeiro lugar. Na minha opinião, os cargos de diretores deveriam ser por candidaturas, onde cada um possa apresentar o seu pensamento em forma de um plano de ação durante o seu mandato. Infelizmente, os diretores tornam-se patrimônios das instituições. Um diretor não deveria só se limitar a estar no gabinete, mas sim acompanhar e orientar os seus colegas. O diretor deve reconhecer o empenho dos seus colegas em todas as situações da vida da instituição e não só quando a aflição atinge ao seu lado. Em muitos casos, temos diretores que não conhecem todos os professores da sua jurisdição. E é fácil compreender isto porque raramente se realizam as assembleias de trabalhadores. Este é um assunto que abordaremos mais adiante. Deixo aqui a minha reflexão de que todo diretor deve ser o mais simples possível, respeitoso com os seus dirigidos, até porque são colegas, independentemente do cargo que ocupa. O sucesso do diretor depende desse elenco, pois cada um deles responde uma parte para complementar a missão, visão, valores e os objetivos da instituição. Apesar de trazermos aqui a reflexão sobre o papel do diretor, não deixarei de enaltecer publicamente a forma calorosa como fui recebido pelo então diretor Justino João, em memória, em 2003, na Escola de Formação de Professores Comandante Liberdade do Lubango. A minha entrada nesta instituição teve maior ênfase quando já era jogador da equipa da Escola de Formação de Professores, mesmo não sendo professor naquela escola. Numa bela manhã, quando procurava uma escola para a minha colocação, depois de ter trazido a minha transferência de Benguela, não pensei em outra escola senão a Escola de Formação de Professores, onde já sentia uma grande simpatia do então diretor. Ganhando a coragem, coloquei a minha preocupação e positivamente fui aceito e tendo sido colocado na antena militar, que tinha salas distribuídas em 3 áreas, nomeadamente Escola Interarmas de Sargentos, Logística, Comandante da 5ª Região Militar, Hospital Militar e Sinfo. Na verdade, quem era coordenador desta antena é o professor Orlando dos Santos Sassongo, que imediatamente me recebeu para fazer parte da equipa de professores e da coordenação da respectiva antena. A Escola de Formação de Professores foi também a origem da minha formação em supervisão pedagógica, tendo sido selecionado pelo professor e subdiretor pedagógico para a 9ª e 10ª classes, Fernando Sacolela Sacanha, que no âmbito do Plano Mestre de Formação de Professores, criado e dinamizado pelo Instituto Nacional de Formação de Quadros do Ministério da Educação, a UILA albergou a formação de supervisores pedagógicos em 2009 a 2011 no Magistério Primário número 137 Lubango, Nambambe. A paixão e sacrifício pela educação fez com que saísse 2 horas da noite dos contentores da Escola de Formação de Professores com o incansável professor Sacolela para a casa, um momento inesquecível. A direção administrativa, gestão e orçamento escolar.
A sustentabilidade da Escola de Formação de Professores depende muito da criatividade do gestor administrativo, que deve pôr todo o aparato indispensável do sucesso escolar à disposição de todos. A Escola de Formação de Professores é uma instituição orçamentada e devia dispor de condições condignas em todos os gabinetes e outras áreas da instituição. Lamentamos, por vezes, que o gestor administrativo não o faça, porque as condições que a instituição apresenta não são das melhores para uma escola de formação de professores. A área dos recursos humanos. A área de controlo de todos aqueles que asseguram o trabalho da escola, desde o corpo diretivo, docente, não docente e administrativo. Esta área deve, por obrigatoriedade, conhecer todo o trabalhador da instituição. Até 2007, esta área era esquisita, sem qualquer organização. É de agradecer que hoje já se manifesta o funcionamento positivo. Secretaria-Geral. Precisa-se dinamizar esta área e talvez rejuvenescer o pessoal técnico da mesma. Ninguém sabe quem é quem. Todos parecem ser chefes. Tratar uma declaração é um caso caricato. O regulamento diz que durante 8 dias pode-se receber uma declaração, mas o que vemos e se não tiver cunha, até o próprio requerimento desaparece. O aluno às vezes solicita 2, 3 e N vezes. É uma área auxiliada pelo setor acadêmico, no caso concreto de emissão de certificados e declarações. A área da segurança. A segurança da instituição depende muito daqueles que se entregam não só por motivos de falta de emprego e pela procura do pão, mas acima de tudo de contribuir à sua parte para o desenvolvimento do país. A Escola de Formação de Professores tem uma equipa de proteção muito coesa e organizada. Mas é claro que neste elenco também há aqueles que deixam a desejar. O álcool é um dos seus bons amigos desses outros integrantes. A área do patrimônio. Nada podem utilizar na instituição em termos de equipamentos e materiais se o responsável pelo patrimônio não der o seu parecer. Todo o material existente na FP deve ser registrado pelo chefe do patrimônio da instituição. As direções pedagógicas. A vida de uma escola depende muito da área pedagógica, embora os administrativos achem que são os melhores. Tudo quanto se pensa em termos de melhorias de condições reflete imediatamente a existência de alunos e professores. Organizar matrículas, listas de alunos, mini-pautas e pautas passa por esta área, embora os outros achem que a direção pedagógica é a menos importante numa escola. Esta área não é senão a mais responsável pelos professores, isto é, eu como professor, o meu chefe mais direto é o diretor pedagógico, pois é com ele que lido diariamente. A direção pedagógica, a 11ª e 12ª e 13ª classes. É a única escola a nível do país que constituiu 2 subdireções pedagógicas. A iniciativa não é negativa, mas cria obstáculos na resolução de problemas da instituição porque os 2 subdiretores pensam de forma diferente. Na situação em que a FP se encontra, tinha que se tomar esta decisão. A escola controla mais de 8.000 alunos, incluindo as antenas nos municípios. Antenas aqui significam
as extensões que existiam e dependentes da Escola de Formação de Professores Comandante Liberdade. Resolver uma situação na área de especialidade é uma lama a que implica dizer que não é possível mandar voltar alunos 2 dias ou mais para resolver uma situação. Tudo isso passa por uma deontologia profissional. Em 2009, esta área não exerceu ativamente as suas funções, por se sentir talvez isolada, até porque reclamava ser a área em que se prestava menor atenção quando comparada a outras. As subdireções pedagógicas para a 9ª e 10ª classes, esta área é mais que sofre na FP, talvez pela sensibilidade do grupo que lá trabalha na resolução dos problemas. O gabinete é um contentor quente, apertado, com janelas partidas pelos alunos enquanto reclamavam os seus problemas. Com a ausência da 9ª classe, esta área ficou a responder por questões relacionadas à 10ª classe, da reforma educativa e agora pela formação geral, com os cursos de Ciências Humanas, Ciências Físicas, Biológicas e Ciências Econômicas Jurídicas. É de realçar que a Escola de Formação de Professores suporta 3 currículos, o que não é normal para uma formação de professores. O magistério primário também se encontra na Escola de Formação de Professores em fase de experimentação. A direção pedagógica é auxiliada pela área de reprografia, onde toda a reprodução de documentos, provas, constitui o indispensável, portanto, na área. Setor acadêmico. O centro da vida da escola, onde se encontra tudo sobre a documentação dos alunos. O arquivo continua a ser o modelo antigo. Pautas de tamanho A1, dobradas em cartolinas. Os computadores existem, mas não são utilizados por falta de quadros qualificados na área, até andam cobertos pelo pó. Esta área rejeita emitir declarações de frequência. Por exemplo, há um aluno que tenha uma cadeira em atraso. Não lhe é admitido solicitar uma declaração e eu pergunto se isto ocorre apenas nesta instituição. Acho que se o aluno tiver alguma cadeira em atraso, caberá à direção observar na parte inferior da declaração a disciplina não concluída. O setor acadêmico nem sempre atendeu às preocupações dos alunos nos prazos que a própria direção define. Os alunos, coitados, são obrigados a voltar muitas vezes à escola para resolver um assunto que deveria ser ultrapassado em pouco tempo. Por exemplo, um aluno querendo saber o seu número de processo individual leva muitas vezes 1, 2 ou 3 semanas para ser atendido. As coordenações de disciplinas. O equilíbrio da direção e, em particular, da direção pedagógica depende, sobretudo, da constituição das coordenações de disciplinas. A Escola de Formação de Professores compreende um total de 16 coordenações de apoio à atividade docente. A coordenação de língua francesa, a coordenação de língua inglesa, coordenação de língua portuguesa, coordenação de biologia, coordenação de química, coordenação de geografia, coordenação de história, coordenação de matemática, coordenação de física, coordenação de pedagogia, práticas, coordenação de psicologia, TDC, ACIAG, coordenação de educação física, coordenação de filosofia, coordenação de informática, coordenação da comissão de disciplina e coordenação para as atividades
intra e extraescolares. O trabalhador não docente da Escola de Formação de Professores. O trabalhador não docente da AFP é todo aquele que não exerce diretamente a atividade docente, ou seja, os funcionários da Secretaria de Limpeza, de Reprodução de Documentos ou provas, de professores e de escola, de segurança e alguns do setor acadêmico. Estes funcionários sofriam desprezos por alguns professores, numa atitude pouco deontológica. Eram considerados de inocentes. Só que, por um lado, muitos deles, mesmo com idade ainda aceitável, não queriam continuar os estudos. As matrículas. Falar do acesso de novos candidatos à Escola de Formação de Professores foi sempre algo muito difícil, pelas suas e más condições de infraestruturas. Muitos indivíduos faziam das matrículas como fonte de receitas. Introduziam alunos nas salas, dando esperança aos mesmos de que a subdireção pedagógica iria resolver a situação. Essas mesmas pessoas faziam listas de candidatos, cobrando valores para posteriormente fazerem chegar à subdireção pedagógica, o que nunca acontecia. Só que se esqueciam que era uma atitude inadmitida pela direção da instituição. Os trabalhadores, na sua maioria, lamentavam da não facilidade de matricular um familiar na FP, porque diziam que a direção da escola não olhava para ninguém. Só que esses colegas, e muitos deles, ao invés de pensarem matricular o seu próprio filho ou outro familiar direto, priorizavam uma outra pessoa porque dela teriam proveitos financeiros. Daí que, por um lado, a direção só preferia atender casos ligados diretamente a um filho e talvez sobrinho do próprio professor. As provas. É verdade que existe o calendário escolar estabelecido pelo Ministério da Educação, mas o professor deve saber antecipar aos alunos os prazos da realização das provas para que não sejam surpreendidos, como muitos têm vindo a fazer. Atualmente, o aluno não precisa de surpresa para realizar uma determinada prova. O aluno que sabe faz prova a qualquer altura. E o que não sabe, previna-se antecipadamente, sempre precisou de explicação, tópicos antes da prova. O professor deve saber elaborar provas que vão de encontro com o conteúdo ministrado. As provas devem ser precisas, coerentes, transparentes e, acima de tudo, com uma instrução clara. Evitemos continuar a aplicar provas manuscritas, embora reconheçamos que há ainda muitas dificuldades financeiras para adquirir meios tecnológicos, computadores, por exemplo. Já é hora de todo professor utilizar a informática. Aliás, as novas tecnologias de informação e comunicação em educação estão à porta de toda a gente. Se não sabe, não tenha vergonha de aprender, pois a sua idade não pode ser impeditiva para nada. Há professores que não elaboravam prova e só transferiam as provas do ICED ou de outra instituição superior para os alunos do ensino médio. Queriam medir a capacidade dos alunos com as provas que não conseguiam eles mesmos resolver no ICED. Não elabore provas para se vingar dos alunos. Todo professor deve ter o mínimo domínio em língua portuguesa, já que é a oficial do país, para que, ao ensinar o aluno, não tenha dificuldades de receber os conhecimentos. Tratando-se de correção de provas, o professor não se deve
apenas limitar em corrigir os aspectos das equações, o ácido sulfúrico, fontes históricas, rochas, só porque é professor de matemática, química, história, geografia, deixando os erros ortográficos na responsabilidade dos professores de língua portuguesa. Os erros ortográficos não só dependem das especialidades, mas sim do conhecimento. Só porque és professor de matemática que não consegues escrever a palavra ácido sulfúrico, ou de química que não consegues escrever a palavra tangente. Acho que cada professor não deve ter receio de perguntar aos outros colegas para lhe superar uma determinada dúvida. Aprender é um ato de aquisição de conhecimento sem limite de idade, gênero, personalidade social, tempo e nem de espaço. Virou moda nas escolas de formação de professores, quer da parte dos professores, quer da parte dos alunos, realçarem que as disciplinas de matemática, física, química sejam as mais difíceis. Não é verdade. O problema, em certo ponto, reside no professor da cadeira. Todas as disciplinas estão na mesma categoria, desde que as mesmas estejam no currículo e respondam o perfil do aluno neste currículo. Não vamos tornar difícil a disciplina só porque se quer que os alunos considerem o mais importante. Seja transparente na transmissão dos seus conhecimentos para que os alunos compreendam melhor. Aulas noturnas na superação. Se havia salas poucas adequadas, dependentes da escola de formação de professores, era mais fácil encontrá-las na superação, como uma das ilhas que apresentava muitos problemas. Salas sem condições próprias para formar professores. O fornecimento da luz elétrica era um caos, o que ajudava certos professores a aproveitarem-se de fugas para o cumprimento das suas atividades. E os alunos, pior ainda, já que a borla era o rebuçado mais apreciado pelo aluno, que não tinha cão, caçava com gato. Esta era a forma que a FP encontrava para minimizar certas dificuldades da população. Não existiam quartos de banho na superação. Imagine, alunos no Jango. Para quem não conhece o Jango, fica no bairro Sofrio, por detrás do Instituto Médio de Economia do Lubango, IMELUB, atual Instituto Politécnico número 131. Era um grande pneu de socorro e pelas condições que apresentava, muitos professores não aceitavam lá ir trabalhar. Aulas práticas. As aulas práticas representavam uma apresentação de conhecimentos adquiridos durante o segundo semestre da 11ª classe e que devem ser verificados no segundo semestre da 12ª classe. Muitos dos professores faziam a distribuição dos temas aos alunos já no primeiro trimestre. Era um erro, pois os temas deviam ser distribuídos pelos professores das escolas de aplicação. Havia aulas práticas que eram acompanhadas pelo próprio professor da disciplina durante o ano letivo, mas no final o aluno mestre era acompanhado por 3 professores, sendo um presidente e 2 vogais. Afinal, o que são práticas pedagógicas? São as ações que usamos para ensinar, desde como preparar uma aula, com qual técnica, metodologia a usar, pode ser construtivismo ou técnica de transmissão cultural, ou pode ser outras formas em que decidimos quais habilidades e quais competências queremos que os alunos desenvolvam. Isto é, desde a escolha dos temas a serem estudados, como será
abordado o tema em sala de aulas, se usamos PowerPoint, só giz, ou se trazemos modelos práticos, se usamos aulas de laboratórios, seja de química ou de eletricidade ou de informática. Falar das aulas práticas naquele momento era uma situação questionável no seio de alguns professores da FP. O aluno nem sempre tinha disponibilidade financeira a tempo e hora, mas também não era uma obrigatoriedade do aluno com participar financeiramente durante as aulas práticas. Esta frase quer nos dizer que havia professores que colocavam a situação de dinheiro antes de avaliar um trabalho prático. Acho que não devemos trocar os nossos conhecimentos por dinheiro só porque o aluno deve apresentar uma aula prática para que no final tenha uma nota positiva. Durante a minha vivência na FP, constatei esta prática e que considero de uma grande vergonha. Havia professores que não acompanhavam os alunos nas escolas de aplicação, mandavam-nos individualmente. Por vezes, a avaliação era feita entre colegas da mesma turma. Falamos da escola de aplicação, mas a FP não tinha. Os professores passavam a rodear a cidade inteira à procura de uma escola onde os discentes podiam apresentar uma aula prática. O professor da FP, e por falta de estruturas próprias, era o mais conhecido a nível do Lubango, porque passava a circular por toda a cidade à procura de escolas para aulas práticas. Os protocolos eram entre a escola de formação de professores e as de aplicação quanto à legalização e à formação das aulas práticas, criava por vezes muitos transtornos aos alunos. Algumas direções das escolas de aplicação desconheciam da legalidade do aluno quando este era indicado para dar aulas práticas na escola em que dirigia o mesmo diretor. Era preciso que esse protocolo fosse enviado pontualmente. Muitos diretores se esqueciam que as escolas que dirigiam eram públicas e que pertenciam a todos nós. Todavia, não havia motivo para impedir um aluno estagiário que tenha apresentado o seu protocolo. Prática 1. Às vezes, a prática 1 era confundida por muitos professores como sendo também uma fase de simulação de aulas. A prática 1 é uma fase de integração, ou seja, de socialização, onde o aluno tem a oportunidade de estar em contato com a escola onde estuda, conhecer o organograma da escola, desde os gabinetes dos diretores, secretaria, setor acadêmico, coordenações de disciplinas e enfim. Na 11ª classe é onde a socialização começa. O aluno, nesta prática, sob orientação do seu professor, podia também conhecer outras instituições acadêmicas, onde posteriormente iria observar aulas ministradas pelos professores das escolas de aplicação. A socialização ajuda o aluno a fazer uma análise de como é constituída a escola onde estuda e até mesmo onde vai realizar as suas aulas de prática pedagógica. Prática 2. Quando o aluno já conhece as estruturas e o seu funcionamento por onde vai eventualmente realizar as suas aulas práticas, na prática 2 já é a fase de simular todos os métodos ensinados pelos professores de metodologia e de práticas. Nesta fase, o aluno começava a elaborar o plano de aula e apresentava através de uma aula simulada na própria sala onde estudava. Esta aula é avaliada não só pelo professor, mas também pelos colegas da mesma turma. Prática 3. Esta fase
nada mais é senão a deslocação do aluno para fora da sua turma. O aluno entra em contato direto com as escolas de aplicação. É uma etapa de preparação para o estágio. Os temas a serem dados devem ser recolhidos a partir do professor tutor, sem alteração do programa do primeiro ciclo do ensino secundário. Seminários. Os seminários ajudam o aluno a discutir as suas ideias, a analisar os planos de aulas, a apresentar um tema perante os colegas e o professor. No seminário, o aluno procura adaptar-se e sentir-se à vontade, falar diante de pessoas, exercita a sua expressão oral, o que muitas das vezes cria timidez a certos alunos. O professor de práticas tem a liberdade de ouvir, corrigir e orientar de forma coletiva as insuficiências dos seus educandos. Estágios. Na escola de formação de professores, até então, não se fazia sentir o estágio como era previsto. O estágio tinha um caráter de simples práticas, onde o professor de práticas estava permanentemente junto do aluno estagiário. O estágio é a fase culminar do aluno, já na 13ª classe. O estágio deve ser realizado durante o ano letivo, isto é, o aluno recebe e assume a responsabilidade da turma a partir da escola de aplicação logo no início do ano letivo. O estagiário é acompanhado pelo professor tutor, ou seja, o professor da turma na escola de aplicação. O professor de práticas, supervisor de práticas pedagógicas, passava de vez em quando para se informar do empenho do seu aluno através do professor tutor. Para viabilizar de forma rápida e organizada a direção da Escola de Formação de Professores devia, com antecedência, enviar a relação nominal dos finalistas já no final do ano letivo da 12ª classe, para que as escolas de aplicação pudessem fazer a distribuição de turmas aos estagiários. O estágio tem um papel preponderante, pois ajuda o aluno a ter a responsabilidade e ser criativo, bem como lidar diretamente com o mundo de trabalho de forma a associar os saberes com os saberes fazer. Durante o ano letivo, o estagiário torna-se um funcionário da escola de aplicação, embora não remunerado. O estagiário ou o estágio não só beneficia o aluno, o estagiário, mas, acima de tudo, ajuda a direção da escola como forma preventiva de qualquer ausência de um determinado professor que, por vezes, se encontre doente e, sobretudo, as professoras em estado de gestação. Se o estagiário for eficaz e eficiente, pode ser efetivo na respectiva escola, cumprindo a solicitação da direção da mesma, se houvesse uma autonomia de concursos públicos de ingresso de novos agentes de ensino. O Conselho de Notas. O Conselho de Notas era um conselho de formação de professores. É óbvio que cada professor teria a sua definição. Na minha opinião, apresento 6 definições de um conselho de notas. 1. É uma fase de lançamento, análise e discussão de notas e resultados dos alunos após uma avaliação trimestral ou semestral do ano letivo antes da publicação das mesmas. 2. Um grupo de professores da mesma turma, indicado pela subdireção pedagógica, a fim de lançar notas de mini-pautas para pauta, analisando e discutindo sobre o comportamento escolar do aluno durante o trimestre ou semestre do ano letivo
e, consequentemente, a publicação dos resultados. 3. É uma avaliação global do aluno de cada ano letivo. 4. É uma simples transferência de notas de mini-pautas para a pauta, sem análise e discussão sobre o comportamento escolar do aluno durante o ano letivo, prejudicando-o por um simples 5 valores numa disciplina, só porque o Conselho não analisou e nem tampouco verificou e a evolução positiva das alunas ou dos alunos nas outras disciplinas, quer sejam específicas, quer de formação geral. 5. É um grupo de 2 ou mais professores da mesma turma, ou mistos, constituídos por um diretor de turma como presidente e um secretário com mais outros professores auxiliares, a fim de avaliar o comportamento e aproveitamento escolar do aluno. 6. É o órgão máximo e de decisão acerca do comportamento acadêmico do aluno, facto que torna imperioso cumprir um regulamento. Até porque o aluno já não tinha direito dos seus 2 valores de voto, como regia o sistema de avaliação, só por se tratar de uma cadeira de especialidade. Propunha-se que estes 2 valores sejam atribuídos quer para as cadeiras de especialidade, quer de formação geral. Muitos dos professores perderam a sua deontologia profissional. Enquanto decorria o processo do Conselho de Notas, não se devia dizer nota a nenhum aluno, mas os outros serviam de transmissores aos alunos de tudo quanto se passava durante o Conselho. Há quem até fazia o seu negócio com os alunos, quando estes tivessem notas baixas nas outras disciplinas. Muitos dos professores não terminavam o Conselho e nem tampouco as pautas a que lhes eram incumbidas a fazer. Na maioria dos casos, os conselhos de notas eram violados nas suas regras. Nem sempre o diretor de turma era professor da mesma turma, por existirem inúmeras turmas e que o coletivo de professores não conseguia responder à demanda. Acabavam os professores por não conhecer os alunos. O conselho de notas era feito por um único professor. Imagine-se o tempo que este levou para terminar uma pauta. As mini-pautas não eram entregues às coordenações de disciplinas e imediatamente à direção pedagógica a tempo e hora estipulados. Infelizmente, o diretor de turma só desempenhava as suas funções no fim do ano letivo e as correrias. Acabava por não conhecer a vida da turma que comandava, no que concerne ao processo organizativo dos processos individuais, problemas que os alunos enfrentavam com outros professores. O diretor de turma devia ser mediador da respectiva turma. Ciclo de um conselho de notas e seus intervenientes. O sucesso de um bom e melhor conselho de notas deve ter as seguintes estratégias indispensáveis. A subdireção pedagógica deve, com antecedência, convocar, no prazo de pelo menos 30 dias, os coordenadores de disciplinas e avaliá-los através de uma reunião pedagógica sobre as datas de realização do conselho. Os coordenadores de disciplinas devem reunir com os professores da sua coordenação, atualizando-os sobre o sistema de avaliação, formas de preenchimento de mini-pautas, os mecanismos de arredondamento das médias e, de igual modo, avisá-los com antecedência no prazo de pelo menos 25 dias para a entrega de mini-pautas.
Os coordenadores de disciplinas, após a verificação das mini-pautas, devem fazer a entrega das mesmas à direção pedagógica 10 dias antes da realização do conselho. A direção pedagógica organiza as mini-pautas por disciplinas e turmas e outros regulamentos indispensáveis, coloca-os nas respectivas pautas. As pautas devem ser datilografadas ou informatizadas no final do segundo trimestre, já que até a esta data as relações nominais dos alunos estão concluídas. Ciclo de um conselho de notas e seus intervenientes. Aqui ilustramos a imagem e os procedimentos de um conselho de notas. Preparação de conselho de notas pela direção. A direção reúne restritamente com os coordenadores de disciplinas. Coordenadores reúne com os professores das respectivas coordenações. Coordenadores recolhem as mini-pautas dos professores. Verificação das mini-pautas pelos coordenadores de disciplinas. Recepção de mini-pautas pela subdireção pedagógica. O conselho de notas. Verificação de pautas pela comissão. Publicação dos resultados. Atendimento de reclamações. Um professor experiente, 2 diretores de turma, 3 a direção pedagógica. E assim, arquivo das pautas no setor acadêmico como base de dados. Aprovação ou transição de classe. É verdade que o aluno só aprova de classe quando tiver um comportamento qualitativo e quantitativo positivo em todas as disciplinas de classe em que frequenta durante o ano letivo. O aluno que tinha 2 cadeiras com notas negativas de 8 valores, sendo uma de especialidade ou específica, como já era chamada, e outra de não especialidade ou de formação geral, não deveria reprovar. Não reprova porque se o aluno tem direito de 20 sobre 10 valores, deve-se votar os 2 valores na cadeira específica e fazendo recurso ou transportando-a para a classe seguinte. Se o aluno menos aplicado na turma passa de classe porque o seu tio ou irmão fez pedido em alguns professores, logo todos deviam passar. A disciplina de língua portuguesa é indispensável em todas as especialidades, mas não deveria definir a reprovação do aluno, quando se tem uma nota igual ou superior a 7 valores. O problema, às vezes, não está no aluno. O próprio professor também enfrenta graves problemas de expressão em língua portuguesa. Vejamos alguns casos injustos que eram de reprovação dos alunos na Escola de Formação de Professores. Primeiro, o aluno de especialidade História e Geografia, tendo 11 cadeiras do seu currículo, é atribuído a nota única negativa de 5 valores, numa cadeira de não especialidade. Reprova imediatamente. 2. O aluno com uma única nota de 7 valores em língua portuguesa, reprova. 3. O aluno com uma única nota de 7 valores em inglês, francês ou filosofia na 11ª classe, reprova. Não acha que, se aumentar um valor neste aluno, pode transportar, se não quiser fazer curso? Reprovação e causas de reprovação. Nem sempre o aluno reprovava porque teve a sua avaliação sumativa negativa, mas porque o professor já não gosta de si. Porque o aluno não dava dinheiro, cumbo, argent, money, ao professor. Porque não tinha o seu tio, primo, irmão como professor da escola. O aluno podia reprovar porque A. não era aplicado durante as aulas. B.
o professor não o apreciava. C, o professor não dava aulas frequentemente e no final adivinhava as notas dos alunos. D, chegava sempre atrasado. E, faltava uma nota em alguma disciplina porque o professor não lançava e nem sequer dava ouvido ao aluno para sua reclamação. F, por falta de motivação numa disciplina porque o professor era mau e não ensinava bem. G, faltou numa prova e o professor da cadeira não aceitava a justificação da sua ausência. H, médias inferiores a 10 valores, sem mérito de votação. I, o aluno era indisciplinado. J, o professor faltava muito durante as aulas e os alunos não conseguiam resolver a prova no final. K, a coordenação de disciplina não assumia a situação do aluno. L, a mini-pauta desaparecia e a coordenação não se responsabilizava pelo erro do professor e ou da instituição. M, as condições sociais e econômicas dos pais encarregados de educação não correspondiam ao desejo do aluno. Motivações e incentivos. Este processo em que o conhecimento, através de seu referencial teórico, dos fatores que levam à motivação ao mesmo tempo, possibilitam o conhecimento da origem da desmotivação e a verificação do professor e da família neste processo. Partindo do pressuposto de que a curiosidade é um elemento fundamental no processo de ensino-aprendizagem, ao ser despertada pelo professor, ela contribui para a motivação dos alunos na busca dos conhecimentos. Neste livro, queremos mostrar de que os métodos e experiências dos professores sobre como é possível motivar os alunos no processo de ensino-aprendizagem depende, por um lado, do afeto entre o professor e o aluno e, por outro, o domínio do conteúdo pelo professor. Os resultados mostram que muitos recursos facilitadores do ensino-aprendizagem faltam à escola, mas que, na percepção dos professores, apesar desta falta, as condições motivadoras na sala de aula dependem menos disto e mais da contribuição do professor para despertar o interesse dos alunos, já que além do valor motivador que o conteúdo em si pode e deve ter, o contexto de ensino-aprendizagem é influenciado por muitos fatores onde os sujeitos destacam fatores afetivos vigentes na relação professor-aluno, tais como a disponibilidade do professor para o aluno, o respeito e o afeto presentes na relação, bem como a capacidade do docente de ser acolhedor e positivo. A criatividade diretiva numa instituição é importante. Por vezes, os professores envidam esforços para levar as ações da escola num bom caminho, mas não há retorno de reconhecimento. Levava 7 anos de trabalho efetivo na Escola de Formação de Professores, mas nunca, em nenhuma circunstância, constatei a realização de uma atividade organizada pela direção, onde se reconhecesse o empenho dos trabalhadores. Por exemplo, reconhecimento de um trabalhador administrativo mais pontual e assíduo, um professor mais pontual. Infelizmente, os gestores pensam que reconhecer o desempenho de um trabalhador da instituição que dirige é um desperdício. Até um certificado de reconhecimento torna-se impossível. A Assembleia de Trabalhadores. Era uma vez falar de uma Assembleia de Trabalhadores na Escola de Formação de Professores. Realizar uma Assembleia Geral é sempre importante. É aí onde cada trabalhador tem a ocasião de manifestar os problemas afetos à escola e de relacionamento interpessoal.
É aí onde se dá o ponto de partida de um ano letivo. É aí onde se verifica o ocorrido de um ano letivo. É aí onde se pode reconhecer o desempenho de trabalhadores e que podem ser destacados publicamente. Qual é o medo de realizar uma Assembleia Geral de Trabalhadores? Penso eu, uma Assembleia serve de instrumento para a planificação, preparação, organização, arranque das atividades da escola e avaliação do ano acadêmico. Processos disciplinares na Escola de Formação de Professores. Quando pensamos que devolver os professores à direção provincial da educação é resolver um problema, devemos colocar as seguintes questões. Primeira, quantas vezes o colega cometeu uma indisciplina na escola? Segundo, quantas vezes foi perdoado? Terceiro, como tem sido a sua relação com os colegas? Quarto, quantas chamadas de atenção registradas no seu processo individual? Quinto, que dimensão grave tem o crime cometido? Sexto, quais as possibilidades de resolução interna da situação? Sétimo, que comportamento negativo é registrado por parte dos alunos? Oitavo, que lacuna pode provocar no seio dos alunos? Nono, qual é a capacidade da direção da escola tem na resolução de problemas dos funcionários e dos alunos? Conclusão, é importante reconhecer que o relato deste livro é resultado de uma longa experiência na Escola de Formação de Professores, Comandante Liberdade Lubango. Apesar de ser um texto que relata o passado, vários aspectos levantados neste trabalho são ainda frequentes nos atuais momentos e que muito vão contribuir, sobretudo, para os professores, gestores em serviço e futuros agentes de ensino. Retrospectiva à Escola de Formação de Professores. Reflexões e conselhos práticos. De Benício Puna.